um assunto extremamente grave. Esse advogado aqui é aquele advogado chamado Ezequiel. Quem é esse advogado aqui? Ele é o advogado que é líder daquele grupo de vítimas das famílias do dia 8 lá. Ele acha que as pessoas que invadiram e foram presas são vítimas. E não são os bandidos. Ele acha que são as vítimas, tá? E o que acontece? Eu mostrei ontem pra vocês aquela decisão não, aquele oferecimento de acordo de não persecução penal do STF e da Procuradoria-Geral da República, né? Agora vocês vão apreciar os absurdos que esse advogado falou, as mentiras que esse advogado falou e as acusações graves ao ministro Barroso, a todos os ministros e à Procuradoria-Geral da República. E eu vou desmentir as mentiras que ele disse, alegando que quem mentiu foi a Procuradoria e foi os ministros. Olha só, gente, vamos lá. Vamos rebater as coisas que ele falou. Gente, é um vídeo extremamente grave e eu espero que a Procuradoria-Geral da República e espero que o STF representem contra ele, tá? Advogado não pode tudo, não. Vamos lá. Fala, pessoal. Ezequiel Silveira aqui. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para desmentir algumas fake news que foram ditas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa, ele já imputou crime de fake news. Ele tá falando que o ministro Barroso está mentindo. E eu vou mostrar pra vocês que não tem mentira nenhuma. Ele é que tá distorcendo tudo pra dizer que é mentira. Olha o absurdo, gente. Ministro Luiz Roberto Barroso e pelo Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet. Falando que o Paulo Gonet desinforma e propaga fake news. Olha, gente, ele não tem limite, tá? Sessão hoje no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos assistir um vídeo aqui juntos e a gente vai esclarecer algumas das inverdades que foram ditas durante esta sessão. Gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Nesse caso aqui, ele está falando das pessoas que estão sendo julgadas, foram investigadas, estão sendo condenadas no inquérito 4922. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Pronto, aqui começa uma série de inverdades ditas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira é que ele diz que o acordo, as cláusulas ofertadas no acordo eram bastante razoáveis. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer em relação a isso. Na sequência, nós vamos... Olha, eu digo mais, que a palavra do Barroso, ela é até humilde. Porque o acordo de não persecução penal oferecido para esses golpistas que não invadiram os prédios, né? Os golpistas que incitaram, que são crimes de até 4 anos. Foi mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Só um idiota que não ia aceitar um acordo daquele, tá? Vamos lá, olha o que o advogado vai falar. Esse advogado, ele tá convencendo pessoas a não assinar, tá? Ele tá convencendo pessoas a não assinar. Olha o que ele vai falar. Olha a mentira desse advogado. Nós vamos fazer as observações devidas. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Primeira fake news do ministro Barroso. A multa não iniciou em 5 mil. Há pessoas que celebraram os primeiros acordos e em que a multa chegou a R$50.000. E não era... Ei! Eu não sei quais são esses acordos. A gente tem que preparar e ver. E é o seguinte, acordos e multas são colocados de acordo com o nível de dinheiro que a pessoa tem. Vamos lá. Não era para quem pudesse pagar. Essa multa, ela não é optativa. Se você duvida de mim, vamos ver a proposta de acordo. Quem disse que ele falou que a proposta é optativa? Senhor advogado, o senhor mente. Ele falou para quem pudesse pagar. A multa tá lá imposta. A multa está imposta. Só que cabe ao advogado, que é o senhor, cabe ao advogado mostrar
a insuficiência financeira da pessoa para que ele não precise pagar. Isso você tem que fazer no meio do processo. A multa está imposta no acordo, mas você mostrando total insuficiência financeira da pessoa, essa multa, ela cai, porque não tem como o cara pagar. Então o senhor é que está mentindo e distorcendo a palavra do ministro. O ministro não falou em opção. Ele falou, a multa está imposta para quem pode pagar. Quem vai provar que não pode pagar é o senhor advogado nos autos do processo. Você está mentindo. De acordo, né? Nada mais justo do que mostrar, melhor mostrar do que falar, né? Então vamos abrir aqui, vou mostrar para vocês aqui uma minuta do acordo de não persecução penal ofertado pela PGR. Então está aqui a respeito da multa. Depois eu vou falar das outras cláusulas aqui, ó. Esse acordo aqui já foi oferecido em janeiro deste ano, então o valor das multas foi diminuindo. Mas olha só, prestação pecuniária compromete-se a compromissária a cumprir fielmente as seguintes condições: prestação pecuniária no valor de R$5.000, cuja destinação deve observar a resolução 154 do CNJ. Isso aqui parece, para você, parece que é uma opção da pessoa pagar ou não pagar? Pagar. Não tá falando opção. Se tiver opção, ninguém paga, ignorante. Ele não vai colocar lá, olha, você opta, você quer pagar ou não quer pagar? Isso não existe em processo, cara. Do que tu tá falando? Que bobagem absurda. Se a pessoa não tem condição de pagar, ela vai apresentar as provas de que ela não tem condição de pagar. E essa multa cai. Não é desse jeito que você está falando. Você acha que vai estar lá? Olha, eu me comprometo a pagar isso aqui, ou não. Não existe isso. A pessoa, ela não vai cumprir essa parte do acordo, para ela não cumprir essa parte do acordo, ela tem que provar que não pode. Por isso que o ministro não falou opção. Ele falou, para quem puder pagar. Se a pessoa mostrar a hipossuficiência, não paga. É assim que funciona no direito. O senhor está mentindo. Mentindo. Pagar se puder? Não. É uma obrigatoriedade que a pessoa tem de pagar. Então, primeiro... Não. Toda multa, por exemplo, todo preso, ele tem uma multa quando ele sai para pagar. Ele tem uma multa. Só que se ele não puder pagar, ele não tem como pagar. Não existe isso. Isso tudo vai estar nos autos, se ele tem condição ou não. Inclusive, o próprio ministro falou, para quem puder pagar. Ele não falou para quem escolher pagar. Ele não falou para quem optar por pagar. Ele falou para quem tiver condições de pagar, para quem puder pagar. Tem nada a ver. Primeira fake news do ministro Barroso. Vamos Fake news é sua, não é do ministro Barroso. A fake news é sua. continuar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social. Aqui é outra fake news que ele fala, mas aqui é mais por desconhecimento do que por mau caratismo, né? Que em algumas circunstâncias é o que parece ser. Ele tá falando que em várias circunstâncias parece que o ministro é mau caráter. Cara, esse cara aqui não tem noção, gente. Esse cara aqui não tem noção nenhuma. O uso das redes sociais, para quem celebra o ANPP, ele não é por 2 anos, é até a celebração, o cumprimento do acordo. Eu não sei, né, se houve alguma pessoa que assinou algum acordo com essa cláusula de que ficaria 2 anos sem rede social. Se você não sabe, então cala a boca. Se você não tem todas as ações para falar isso, por que o senhor está afirmando? O senhor acabou de dizer, eu não sei se alguém assinou. Então o senhor tem que calar a sua boquinha. Fica caladinho porque o senhor não sabe. Não fale do que o senhor não sabe. E se for, ficar sem rede social apenas pelos 6 meses do cumprimento das outras coisas, meu Deus do céu. Aí é mais mamão com açúcar ainda. Aí ficar só 6 meses sem rede social é mais mamão com açúcar ainda. Mas provavelmente deve ser para escrever lá, para ficar assinando por 2 anos e vai ficar sem rede social enquanto assina, deve ser isso. Mas o senhor mesmo acabou de dizer no teu vídeo, eu não sei. Se o senhor não sabe, ó, cale-se. Todas as que eu vi, e foram centenas, dizem que a pessoa vai ficar sem rede social até o final do cumprimento do acordo, que deve se dar ali por volta de 6 meses. E um curso de formação democrática no Ministério Público.
e um curso de formação democrática. Gente, que simples, né? Um curso de formação democrática. Agora vamos falar um pouquinho desse curso e das demais cláusulas. Olha agora o argumento desse cara com relação ao curso de formação democrática. Um curso de formação democrática colocado pelo Ministério Público Federal e pelo STF. Ele vai colocar esse curso como doutrinação política. Sendo que o curso, ele é para mostrar as leis. E ele esquece de dizer que as leis dos crimes contra o Estado Democrático foram sancionadas pelo Bolsonaro. E quem votou essas leis para que elas fossem para o Código Penal foram os deputados bolsonaristas. Olha o que ele vai falar, gente. Olha o absurdo. Cláusulas desse acordo, esse item 3.4 aqui, participação presencial, certo? Em curso com temática sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, com carga horária de 12 horas, distribuída em 4 módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela PGR no juízo de execução. Ou seja, não é um simples curso, é um curso que é voltado a reeducar as pessoas. São verdadeiros campos de reeducação que a PGR está propondo ali para essas pessoas. Ele acha ruim educar as pessoas para que elas entendam o que é democracia e as leis que prenderam elas. Ele está falando que a reeducação é ruim. Ele acha que essas pessoas têm que continuar no breu da ignorância. Elas têm que continuar acreditando que elas não são golpistas. Elas têm que continuar na ignorância de não saberem que essas leis foram sancionadas pelo próprio Bolsonaro. Gente, ele está incitando as pessoas a não fazerem os acordos. Ele é advogado. Mas o ministro Barroso diz que é um simples curso, não tem nada demais. Agora ele fala como se fossem apenas essas 3 cláusulas. Entretanto, há mais cláusulas nesse acordo a que a pessoa é obrigada a se comprometer e ele não faz essa ressalva porque ele sabe que esse acordo é absolutamente irrazoável, punitivista, estigmatizante, que está... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Estigmatizante, punitivista? Cara, essa LPP é antipunitivista. Se eles fizerem esse acordo, eles não serão punidos. É antipunitivista. É anti. Superlotação dos presídios. É para não cumprir. Por isso que chama acordo de não persecução. Acordo de não punir. Meu Deus do céu. Gente, eu tô abismado com a ignorância que está sendo proposto pela PGR, mas ele não pode falar isso, porque ele precisa mostrar para a sociedade que é um simples acordo e as pessoas não estão assinando por questões ideológicas. Então vamos ver o restante do acordo? Então vamos lá. Primeiro, a pessoa precisa prestar serviços à comunidade, isso aqui o ministro Barroso não falou, né? Que era 300 horas e agora diminuiu para 150 horas. A prestação pecuniária que não é optativa, como o ministro Barroso falou. Cara, tá trocando a cadeia por serviço comunitário. Eu vou repetir, tá trocando a cadeia por serviço comunitário. Então manda o teu cliente pra cadeia, que se lasque. Falou. Proibição de participação em redes sociais abertas desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a esse acordo. Ou seja, não é por 2 anos, é até a finalização do acordo. A participação presencial no curso lá sobre democracia. Aí vem a cessação das práticas delitivas, né, do objeto da ação penal. Então, a pessoa teria que parar o cometimento de crime, sendo que a maioria, grande, enorme maioria dessas pessoas não cometeu crime algum, mas isso aqui é... Não cometeu crime algum, tem a prova! Tem a prova! Se a pessoa acha que não cometeu crime nenhum, mesmo com a prova lá, fala pro teu cliente, segue em frente e seja condenado e vai pra cadeia. Problema de cada um. Só que você que tá me assistindo aí, você que tá pra fazer esse acordo, assina. Porque ele tá te induzindo a ser preso. A PGR, ela não te acusa sem prova. A prova tá lá. Se a senhora acha, ou o senhor acha, que vai ganhar esse processo, não assina. Vai pro pau. Cuidado, hein? Cuidado com o que você acredita, hein? Isso aqui é de praxe.
declarar que não celebrou transação penal, isso é uma exigência legal, mas o ponto mais polêmico e controverso deste acordo de não persecução penal... Lá vem. Ele tá falando de polêmico e controverso, lá vem a merda. Olha lá, eu já tô esperando alguma bosta, essa parte eu não vi, vamos ver. Que o ministro Luiz Roberto Barroso omitiu no seu discurso, e o doutor Paulo Gonet também não corrigiu, talvez porque ambos estivessem ali com a intenção de desinformar, é que a cláusula primeira do acordo tem, por obrigação legal, né, a exigência de que a pessoa confesse a prática dos não, você não crimes falou isso, não. que estão sendo imputados a ela. Então, não, você não falou isso, não, você não falou isso, não, chega, gente, olha, eu não sei mais, o que tem na prova da OAB? Como que esse pessoal passa na prova da OAB? Como é que esse pessoal passa na prova da OAB? O acordo de... Essa parte de você confessar os crimes não é parte do acordo. Não tem nada a ver com o acordo. O acordo é celebrado com aquelas condições. O acordo de não persecução penal, essa parte de você confessar os seus crimes, é obrigatório. Senão não tem acordo. Isso faz parte da lei. Não existe acordo de não persecução penal para aquele que não confessa. Meu Deus do céu, não, eu vou morrer do coração, não é possível, gente, não é possível. Não, é possível. O cara, acordo de não persecução penal é só para aquele que confessa. Quem não quer confessar, quem acha que não cometeu crime nenhum, segue no barco. Segue e vai para instrução penal e que se lasque. Acordo é só para aquela pessoa. Isso não é parte do acordo. Isso é a lei. É a condição para que se exista. É a condição para que se exista acordo de não persecução penal. A condição é: o cara tem que confessar para iniciar a tratativa de acordo de não persecução penal. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, não é possível, gente, não é possível. Gente, você confessar, eu vou repetir para quem não entendeu. Acordo de não persecução penal, o que é isso? Isso é um acordo, tá? Isso é um acordo que é feito para crimes de menor potencial ofensivo. Essas pessoas que têm direito a celebrar esse acordo são aquelas pessoas que não entraram nos prédios, são aquelas pessoas que estão sendo condenadas por associação criminosa e incitação, mas elas não entraram no prédio. Elas só ficaram lá, queremos as Forças Armadas. São penas que não alcançam 4 anos de cadeia. Então, para essas pessoas que só cometeram crimes que só chegam até 4 anos de cadeia, elas têm o direito ou a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. Quando a pessoa aceita o acordo de não persecução penal, ela tem a sua pena diminuída e ela vai embora para casa. Ela não vai ser presa. Ela só vai cumprir ali umas medidas administrativas ridículas. Muito diferente de ser preso. Só que Só que, gente, isso não faz parte do acordo, isso é a condição, faz parte da lei. E essa lei, tá? Que vem desde 1990, se não me engano, e ela foi atualizada no governo Bolsonaro, pelo Moro, no novo pacote anticrime. Essa lei, para que você tenha acesso a essa penalidade diminuída através do acordo, você tem que confessar, você tem que ser réu ou confesso. Porque a partir do momento que você confessa, você tá falando assim pra justiça: olha, justiça, eu confesso que eu fiz isso aqui mesmo, tá? Eu não quero dar trabalho pra justiça, eu quero desafogar o trabalho da justiça, vocês não vão precisar fazer a persecução penal. Vocês não vão precisar ter esse trabalhão todo de mais 1, 2 anos de recursos e trabalho. Então eu tô admitindo que eu fiz essas coisas, tá bom? Aí a justiça diminui a pena dele. Porque a pessoa confessou e não ficou lá metendo recurso atrás de recurso,
para no final ser condenada. Agora, você que tá acreditando nesse advogado aqui e você vai seguir com o teu processo e não aceitar o acordo, se prepara que você vai tomar chumbo, tá? Porque por todos os processos que eu vi, tem prova de tudo. Tem prova de você escrevendo na internet: eu quero as Forças Armadas no poder, eu não sei o quê, estou com todos vocês. Já era, já tá configurado o artigo 288 e já tá configurado o parágrafo único do artigo 286. Você não vai escapar. Só que é o seguinte: se você for condenado lá na frente, você tá ferrado, porque pode sim culminar em prisão. Cuidado. Cuidado. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu já entrei aqui em vários processos de pessoas que não aceitaram o acordo de não persecução penal. E sabe o que aconteceu? A Polícia Federal estava em posse do celular dessa pessoa. E ela não aceitou. Sabe o que a Polícia Federal fez? O ministro Alexandre de Moraes falou: verifique o que tem dentro... Só um minutinho, eu já vou atender o telefone daqui a pouquinho, tá? A Polícia Federal, o Alexandre de Moraes falou: bom, já que ele não aceitou o acordo de não persecução penal, verifiquem o que tem dentro do celular dele. Aí acharam um monte de merda dentro do celular dele, inclusive fotos do cara lá dentro dos prédios. Sabe o que aconteceu agora? Vai tomar a pena de 17 anos em vez de ir pra casa sem tornozeleira. Cara, a escolha é sua. Logo depois que você recusa o acordo de não persecução penal, a primeira coisa que eles vão fazer é investigar o teu celular, investigar todas as provas que tiverem a mais daqueles crimes que você já está sendo imputado, que são os 2 crimes que não chegam a 4 anos de cadeia. Mas se eles acharem, eles vão estender isso aí. Vocês estão ferrados. Vocês estão literalmente ferrados. A pessoa é obrigada a confessar a prática do crime. E aí... Ela não é obrigada. O advogado, ninguém é obrigado a confessar o crime. Você está mentindo, você está desinformando, você está dando uma orientação totalmente errada. Ninguém é obrigado. A pessoa, se quiser fazer o acordo, ela só terá acesso ao acordo se ela reconhecer os seus crimes. Mas ela não é obrigada. Se ela não quiser confessar os seus crimes, caso ela acredite que ela não tenha cometido, ela vai para a instrução criminal e nos autos será aprovado ou não. Então essa maneira que você coloca as coisas é totalmente errada, é totalmente absurda. E aí o ministro Barroso e o doutor Paulo Gonet omitem essa informação. Então quando a gente para... Quem omite essa informação é o advogado. É o único que pode omitir a informação. Porque o advogado tem obrigação de chegar para o seu cliente e falar assim: cara, eu tô vendo aqui na petição que tem um monte de prova que vai ser difícil te salvar desses 2 crimes que você cometeu. Não é melhor você ir lá e falar que cometeu mesmo e ter uma pena diminuída? Não é melhor? Porque se a gente for pro processo, vai ser difícil. Ó, tá aqui, ó. Tem aqui o teu print, você falando: Forças Armadas, salve o Brasil. Eu quero Bolsonaro no poder e fora Alexandre de Moraes. Já tá caracterizado a incitação. Quem tem essa obrigação é o advogado. O senhor tá distorcendo as palavras, o senhor tá enganando a população com essas palavras. Para ver a respeito da confissão que é necessária para a celebração do ANPP, esta confissão da prática dos crimes, ela é um pressuposto legal para a celebração da ANPP, está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Essa necessidade da confissão, a constitucionalidade dela é questionável. Constitucionalidade é questionável? A constitucionalidade é questionável? Como que você questiona a constitucionalidade de uma confissão? Como é que você questiona isso? E vai lá reclamar pro Moro, vai reclamar pro Bolsonaro, vai reclamar pros deputados que votaram isso aí? Como é questionável? Se a pessoa não é obrigada, ninguém é obrigado a celebrar um acordo de não persecução penal. Ninguém é obrigado. Se a pessoa não quiser, vai pro pau. É assim. O senhor tá falando uma bobagem do tamanho de um bonde. Inclusive, há processos tramitando no Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade da confissão para a celebração do ANPP, porque seria uma espécie de autoincriminação que é... Como autoincriminação? Se o cara não quiser se autoincriminar, se ele não quiser confessar o crime, é porque ele não cometeu o crime.
Como é que você vai celebrar um acordo de não persecução penal com alguém que não cometeu crime nenhum? Se o cara não cometeu crime nenhum, ô anta! Se o cara não cometeu crime nenhum, ele vai pro pau, porque ele vai provar que ele não cometeu. Por que o cara que não cometeu crime nenhum vai fazer um acordo de não persecução penal? Se o cara não cometeu crime nenhum, não tem como ele fazer nenhum acordo. Ele vai pro pau porque ele sabe que ele é inocente. Meu Deus do céu, gente, é inacreditável. É inacreditável. Se não tem prova nenhuma contra o cara vai sair livre. Pra que ele vai fazer acordo? Meu Deus do céu, gente, olha, é inacreditável, gente, né? Que é vedada pela Constituição Federal, mas a lei está em vigor, então a confissão ela é necessária. Esta confissão, entretanto, esta confissão para a celebração do ANPP, ela é diferente daquela confissão que você faz na ação penal com o objetivo de atenuar a pena. Então, existe uma confissão para atenuação de pena, que está prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, e existe a confissão para a celebração do acordo de não persecução penal, que está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Inclusive, há precedentes no Supremo Tribunal Federal, e daí eu trouxe vários aí, em que, no ANPP, a confissão não se destina à formação de culpa, ou seja, você confessa para celebrar o ANPP, mas não quer dizer que você esteja assumindo a prática daquele crime. Ai, não. Ai, meu Deus do céu, não. Eu não. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo. Não dá. Então quer dizer que a pessoa assume os crimes, ela assina um papel escrito: eu cometi esses crimes, mas ela não tá confessando. Ai, gente, eu não sei o que dizer mais, gente. Eu não sei o que dizer. Então a pessoa assina um papel dizendo que ela cometeu aqueles crimes, mas ela não cometeu aqueles crimes. Ela só assinou um papel que ela cometeu os crimes. Então não vale nada a assinatura dela. Gente, eu não sei mais o que dizer. Eu não sei o que dizer. Vamos deixar o homem falar aí. E pior, esta confissão, por não se destinar à formação de culpa, certo? Ela não pode ser valorada como meio de prova posteriormente. E estão aí os precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Entretanto, quando a gente vem lá para o acordo de não persecução penal, né, na cláusula 9ª, nós vemos que, no caso de rescisão, a confissão constante da cláusula primeira deste acordo, será utilizada como elemento informativo e poderá ser valorada pelo Poder Judiciário nos... Mas é óbvio, cara. O cara assinou um acordo para diminuir a pena. Ele tá confessando, é uma confissão. Não tem como você assinar uma confissão sem confessar, cara. Não dá para fazer isso. É por isso que a justiça, caso ele quebre o acordo, aquilo vai ser usado contra ele. Senão não vale nada. Senão todo mundo vai assinar, já sabendo que se ele quebrar o acordo não vai dar nada. O próprio ministro Flávio Dino falou isso lá. Gente, então é assim, ó, vamos lá, eu vou explicar o que esse advogado quer. Ele quer assim, ó, vai lá, assume os crimes que tu não cometeu, aí tu não vai ter a pena, tu não vai ser preso, tá? Aí o que acontece? Se você sentir vontade de quebrar o acordo, você volta como inocente. O entendimento, olha, o senhor só viu a parte que você quis. Se você tivesse visto toda a decisão, inclusive com o adendo do ministro Flávio Dino, você iria perceber que ele disse que o processo volta e é claro que isso vai ser usado contra ele. Porque senão todo mundo vai usar o acordo de não persecução penal como um meio de se livrar da pena. Não vai ter validade, não vai ter veracidade aquela assinatura. Gente, fanfarrão, né? Fanfarrão. Ele quer usar o acordo e a assinatura não é culpa, não, né? Fanfarrão, né? Tipo assim. Nos termos da legislação vigente. Ou seja, já há uma jurisprudência pacífica. Olha, gente, o Zaca, queridão Zaca, um grande beijo. Grande beijo, Zaca. Obrigado por essa ajuda, viu? O Zaca é um queridão que eu amo demais. Todo mundo ama o Zaca aqui na live, né, queridão? Obrigado. De que esta confissão não pode ser utilizada para a formação de culpa. Só para diferenciar o advogado, que talvez desconheça, né, pelo desconhecimento que você está vendo, jurisprudência não é súmula.
Eu vou repetir pro senhor. Jurisprudência não é súmula, muito menos súmula vinculante. Eu vou repetir pro senhor. Jurisprudência não é súmula, muito menos súmula vinculante. Ou seja, se hoje o Ministério Público Federal e a Suprema Corte entenderem desse jeito que está no acordo, é o deles que vale. Então explique para o seu cliente que jurisprudência não é súmula e muito menos é uma súmula vinculante. Explique essa diferenciação entre jurisprudência e súmula, tá? Ninguém tem que acatar jurisprudência, já começa por aí. E aí, no próprio acordo, no bojo do acordo, consta expressamente que esta confissão pode ser utilizada como meio de prova. Sim, porque senão a NPP não vale para nada. Se a confissão do réu não é verdadeira, não tem que existir nem a NPP, porque a NPP ela tem como condição principal para ser celebrada a própria confissão. É pela confissão que a NPP acontece. A NPP não acontece por... Não é a confissão que acontece por causa da NPP. É a NPP que acontece por conta da confissão. Então o senhor não tem nem raciocínio lógico para falar, não tem raciocínio lógico. Prova em relação a essas pessoas. Então, as pessoas simplesmente optaram por não assinar, por entender que há aí uma instrumentalização capciosa do ANPP para posterior... Capciosa? Capciosa? Eu quero saber da onde o senhor tirou jurisprudência que o Supremo... Eu quero saber de onde o senhor tirou que o Supremo Tribunal Federal tem que seguir a jurisprudência que você acha. O Supremo cria súmula. E se alguém tem que seguir alguma jurisprudência, é a jurisprudência do Supremo, não das instâncias inferiores. A gente está falando aqui de Supremo Tribunal Federal. Não é da opinião do Ezequiel. Posteriormente, ser usada essa confissão contra a pessoa. Então, elas simplesmente não quiseram assinar. Então, não é um... É lógico que não tem que assinar. Se o senhor está partindo do pressuposto que elas estão assinando para confessar uma coisa que elas não fizeram, elas mesmas já estão cometendo crime. Porque também é crime você assumir uma culpa que não é sua para acobertar ou levar vantagem. Não pode fazer isso. Tanto que tem gente que assume crime para acobertar filho, por exemplo. Não pode. A pessoa nem é presa, porque para ela ser presa, mesmo ela confessando, tem que ter prova. E essas confissões, elas só podem ser homologadas, as confissões são homologadas só porque já existe a prova contra ela. Ela não pode chegar lá sem prova nenhuma e confessar. A confissão não existe, porque tem que ter prova até para confessar. O senhor não tem lógica, o senhor não sabe nem o que você está falando. Eu nem sei como o senhor tem OAB. Não é um simples acordo que as pessoas não quiseram assinar. Não, o ministro Luiz Roberto Barroso está aí prolatando uma série de fake news. Primeiro, que ele não fala de todos os termos do acordo. Segundo, que ele distorce várias situações a respeito do acordo. E terceiro... Ele não distorceu nada. Ele falou exatamente o que está no acordo. Exatamente. Agora, um ministro do Supremo que sabe exatamente o que é uma NPP, ele precisa dizer para os próprios ministros que a NPP depende de uma confissão? Ele precisa fazer isso? Se a própria confissão está na lei. Eu vou repetir. A NPP acontece por conta da confissão. Não é a confissão que acontece por causa da NPP. O senhor tem que explicar a lógica. Para eles, a lógica é tão clara que não precisa nem dizer. A obrigação de dizer é do senhor que é advogado. Fica fazendo esse teatrinho aí com o doutor Paulo Gonet, a gente vai ver agora o restante da fala deles, para vocês verem quais são as reais intenções dessas pessoas. Gente, olha o que o advogado tá falando, gente. Teatrinho, chamando uma audiência do Supremo de teatrinho. Esse cara não tem noção do que ele tá fazendo. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo... Não é um mito.
é a verdade. A maioria das pessoas que estava lá não estava cometendo crime algum, e não sou eu que estou dizendo. Assista qualquer audiência desses processos do inquérito 4921, que você vai ver as próprias testemunhas de acusação, os policiais militares que efetuaram o sequestro dessas pessoas, eles dizem que ninguém estava ali cometendo crime algum, nenhum crime foi visto sendo cometido naquele dia. Gente, ele mente, gente. O artigo 288 e o artigo 286, o parágrafo único do artigo 286, e vamos lembrar, hein? O parágrafo único do artigo 286 foi sancionado pelo Bolsonaro. O artigo 286, o parágrafo único do artigo 286, ele diz: incorre no mesmo crime, qual crime? Incitação ao crime. Incorre no mesmo crime quem incita as forças armadas contra elas próprias, né, entre elas, ou contra a sociedade e as instituições. Então, Ezequiel, pare de mentir. Quem estava no QG, envolto com bandeiras de intervenção militar, Bolsonaro no poder, destituição dos poderes constitucionais, isso já é o próprio crime. Isso é o crime. Você tem que parar de mentir. E a associação criminosa é quando eles já escrevem na bandeira: nós queremos, o nós já configura associação criminosa. A união deles em barracas já configura associação criminosa. Eles cantando junto, bradando: Forças Armadas! Já configura associação criminosa. Vale a lei. Associarem-se 3 ou mais para o cometimento de crimes. Pelo amor de Deus, o acampamento já é associação criminosa. E a incitação ao crime está configurada nas postagens. Está tudo lá aprovado nas postagens, nas bandeiras, nas cantorias, em tudo. Pare de mentir. Estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Ora, gente, como é que vocês não querem assinar um acordo sendo que nós vamos devolver um passaporte que nós retiramos ilegalmente e inconstitucionalmente de vocês? Ah, é? Eu não sabia que quem tem tornozeleira pode fazer viagem internacional. Inconstitucional? É mesmo? A pessoa que está usando tornozeleira eletrônica, ela tem que continuar com o passaporte dela? Porque que eu saiba, a tornozeleira eletrônica, ela não te permite sair de um raio. E justamente por isso eles tiram o teu passaporte, para que você não tenha condição de quebrar a tornozeleira, pegar o passaporte e sair do país. Então a retirada do passaporte, ele é totalmente constitucional, justamente para te impedir de fugir, que é a mesma função da tornozeleira. Então isso é só uma lógica jurídica, não é um direito retirado, é uma lógica, porque essas pessoas já estão com seus direitos restritos pelo crime que cometeram e a prisão em flagrante. Gente, não é possível, gente, não é possível. Gente, eu não quero falar aqui que eu sou o bonzão. É só raciocínio lógico. Eu não sou expert em nada. É só raciocínio lógico. É só raciocinar. Se a pessoa tá com a tornozeleira, é óbvio que ela vai perder o passaporte. Porque a tornozeleira, ela pode quebrar e fugir para outro país. A polícia não quer que ela fuja, porque ela tá sendo monitorada. Gente, é bizarro, é bizarro. Como vocês não querem assinar um acordo que vai envolver nós retirarmos a tornozeleira eletrônica que nós colocamos ilegalmente em vocês? Não colocou ilegalmente. Foram presos em flagrante. E eles foram presos no dia 9, mesmo os que não participaram do dia 8, os do dia 9 foram presos, porque mesmo diante de todas as depredações, de tudo que aconteceu, eles se mantiveram no QG. Isso já demonstra que eles são ali parte daquela horda criminosa. Muitos dos que quebraram saíram dos QGs. Depois que aquilo aconteceu, a primeira coisa que eles deveriam fazer é: vou sair fora daqui, eu não quero participar disso aqui, eu vou embora. Não, eles continuaram lá, com as mesmas faixas de intervenção militar, com tudo igual, dormiram lá. Você, advogado, não tem argumento mínimo para rebater essas coisas. Como é bondoso o ministro Barroso, como são bondosos os ministros do Supremo. São bondosos sim, porque na minha humilde opinião, depois disso que você fez,
depois disso que você fez, como representante de advogados e representante de criminosos do dia 8, eu acho que o Ministério Público tinha que falar assim, esquece esse negócio de acordo de não persecução penal. E vou falar mais. Pra você, advogado. Sabe quem foi que lutou por esse acordo? Tá escrito lá. Foi a própria OAB. Quem lutou por esse acordo e pediu o acordo foi a própria OAB. Vai reclamar com ela, doutor. Vai reclamar com ela, doutor. E pare de mentir e imputar crimes aos ministros e à procuradoria do Supremo Tribunal Federal cometem ilegalidades, arbitrariedades e abusos e agora querem trocar essas ilegalidades, esses abusos, essas inconstitucionalidades com base num acordo que você simplesmente pode assinar. Ai, meu Deus do céu. Advogado pode imputar crime a ministros do Supremo? Advogado pode imputar crime à Polícia Federal? Advogado pode imputar crime, caluniar, injuriar e difamar os poderes constituídos? Ele pode fazer isso? Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Não parece bastante moderada. As pessoas têm o direito de não assinar. Se a motivação delas é política, filosófica, psicológica, não interessa ao ministro. O ministro falou isso porque ele sabe que tem provas para incriminá-los. O ministro conhece a petição inicial de todos os processos. Essas pessoas que não querem assinar o acordo, elas têm centenas de provas para incriminá-las e vai ser muito pior. Agora, se as pessoas não querem assinar, é porque elas nem sabem, e o ministro está falando. Talvez vocês nem saibam porque não estão assinando. Agora, se o senhor está indicando, o senhor Ezequiel está claramente induzindo todas as pessoas a não assinarem. Ele está aqui claramente fazendo uma campanha para que não assinem, dizendo que o acordo não é bom. Depois que você se arrombar, vá cobrar o doutor Ezequiel. O ministro Barroso ele não tem que fazer juízo de valor a respeito dessas coisas. Isso é uma decisão que cabe unicamente à pessoa, tá? E o que ele está fazendo aí é simplesmente um teatrinho, primeiro, para sair de bom perante a sociedade, e segundo, para tentar induzir os incautos, os desavisados, a assinar esse acordo, não por convicção própria. Porque se você tem convicção e vai lá e assina o acordo, tranquilo, beleza, isso é uma decisão sua. Agora, a pessoa ser induzida erroneamente a assinar. Não, ela não está sendo. Ela está sendo induzida. Ela está sendo induzida a não assinar. Por você. Porque é só você mostrar as provas para ela e explicar a lei que ela vai assinar. Olha, isso aqui que você fez, ó, pedir para as Forças Armadas tomar o poder, isso aqui é o parágrafo único do artigo 286. Só por isso aqui você já está ferrado. Você vai assinar o acordo, sim ou não? É simples. Você conversar com um cara para assinar isso é muito simples. É muito simples. O ministro, ele tá dando a chance de você não se arrombar. Mas você tem total direito, você que tá aí nesses processos, você tem total direito de não assinar. Só que saiba exatamente primeiro por que você não vai assinar. Entenda exatamente a lei. Essa lei que pode prender você foi uma lei assinada pelo próprio Bolsonaro e pelos próprios deputados bolsonaristas. Cuidado, entenda primeiro o que você fez e verifique se você realmente não fez nada. Porque você vai se ferrar. Este acordo, isso aqui nós não podemos aceitar. Confirma, certo, doutor Paulo? Claro, confirma. Quando foi que o PGR não confirmou nada que o STF fez? A PGR é cúmplice dos abusos do Supremo. Confirma exatamente isso, a informação é precisa. Gente, isso aqui que é engraçado, essa informação é precisa. Esse Paulo Gonet, esse camarada, é triste ver o que a PGR se tornou. Ele confirma essas informações do ministro, sendo que eu até aceito que o ministro Barroso dê informações erradas a respeito do acordo de não persecução penal, porque não é ele quem oferece. Né? Quem oferece é a PGR, quem está homologando é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que assinou o acordo, não saber o que consta do acordo, tá aqui, ó, assinatura do bonitão aqui embaixo, ó, Paulo Gonet branco. E eu tô mostrando aqui que não tem nada a ver com o que o ministro Barroso tá falando. Você distorceu tudo. O que o PGR falou é totalmente irreal. Eu já expliquei tudo e já te desmascarei aqui. Você tá distorcendo tudo. E você falou até da confissão. A confissão tu não devia nem ter tocado nisso, porque é obrigado, tá na lei. Ele não tem que falar. Agora, se
Se você, olha, é simples assim. Esse Ezequiel aqui, ele tá tendo algum êxito nas defesas dele? Não. É todo mundo condenado nas defesas dele. Então pense bem você. Pense bem. Falando, eu confirmo. Claro que confirmo. Quando foi que a PGR não confirmou alguma arbitrariedade que o Supremo cometeu em relação a esses casos? Você tá pagando o doutor Ezequiel você é cliente dele? Você tá pagando o doutor Ezequiel? Tem alguém pagando? Faça o custo-benefício. Se você ir com o processo até o final, você vai ter que pagar advogado. Não sei se é o doutor Ezequiel teu advogado. Você vai ter que pagar advogado e você tem grandes chances de ser condenado. Se você fizer o acordo, você vai pra casa sem tornozeleira, sem nada, vai fazer um cursinho de democracia, vai ficar um tempo sem usar rede social, vai pagar uma multinha mínima de R$5.000 e fazer um serviço comunitário. Acabou. E tua vida tá limpa. Pense bem no que você vai fazer. Esses casos do 8 de janeiro estão de brincadeira. A minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Para surpresa dele, surpresa de toda a equipe, mais da metade não aceitou. É porque eles não são burros, idiotas, alienados, como vocês acham. Não. Eu tô totalmente contrário. Eu acho que vocês estão alienando e fazendo eles idiotas. Sabe por quê? Porque quando eles tomarem lá na frente uma condenação de 3, 4 anos, aí eu quero ver o que você vai falar. Se eu fosse advogado, na hora eu mandaria assinar. Porque tá lá a prova do cara. Tá lá a prova. E eu vou mostrar um desses processos aqui pra vocês. E vejam bem, eu não estou chamando aqui de burro, idiota e alienado aquelas pessoas que resolveram assinar por convicção. Não, você não chamou, que isso? Não, você tá chamando de burro idiota também, você tá dando vários palavrões, até pros próprios ministros e PGR, né? O que não faltou aí foi xingamento. Que viram os termos do acordo, viram as consequências que pode surgir, elas foram lá e decidiram assinar, não tem problema nenhum. Agora, eles achavam que iriam jogar essa pegadinha e todo mundo ia assinar inconscientemente, mas houve uma metade que assinou e falou, eu quero assinar o acordo, e assinou. E houve outra metade, cerca de 600, que olharam o acordo e falaram, não quero assinar. E simplesmente não assinaram, por convicção, por entender aquilo. Não. Não assinaram porque provavelmente não viram as provas que tem contra eles. O PGR não ia colocar lá. Eu quero saber o seguinte, quantos serão inocentados os que não fizeram esse acordo? É aí que a gente vai ver o que vai acontecer. É aí que eu quero ver todo mundo indo pra cima de você, senhor Ezequiel, doutor Ezequiel. Era aquilo que se tratava. Ou seja, o truquezinho de vocês, a artimanha de vocês, infelizmente não deu certo. Chamando a fala do PGR e o ministro de truquezinho teatrinho. Olha, puta advogado, hein? Tá indo bem. Olha, você que é cliente do Ezequiel, entenda que o seu advogado tá chamando o PGR que tá te acusando e o ministro que vai te julgar, ele tá falando que eles são pessoas que fazem truques e teatrinhos, que cometem ilegalidades. Só pra você ter noção da tua defesa. Olha só, hein? Tá sabendo legal, viu? Podemos renovar a oferta? Com certeza. Aí o teatrinho agora, né? Podemos renovar a oferta? Com certeza. Ou seja, nos próximos dias a PGR vai entrar em contato com os advogados, com as vítimas, né? Do 8 de janeiro, para reofertar esse acordo de não persecução penal. Olha que risada linda, né? Você, bolsonarista, que se ferrou, assine. Porque esse advogado aqui, ele só quer guerra, porque ele depende de guerra para viver hoje. Ele tá indo pra Argentina, viajando pros Estados Unidos. Ele depende dessa guerra se manter, porque provavelmente ou ele ou algum amigo dele aí vai se candidatar logo mais. E eles precisam disso pra se candidatar a deputado na próxima. Escuta o que eu tô falando. Eles vão todos se candidatarem a deputado. Escuta o que eu tô falando. A democracia está em boas mãos. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Então pronto, está aí o teatrinho. Está feito. Agora, eu quero falar mais algumas situações aqui a respeito do acordo de não persecução penal que foi oferecido. Vou falar pela terceira vez nesse vídeo. Eu não tenho problema nenhum com quem leu os termos do acordo, entendeu do que se tratava e decidiu assinar. Agora, várias pessoas assinaram este acordo porque foram obrigadas a assinar. Ninguém maior de 18 anos é obrigado a assinar. Não existe isso. O senhor mente. O senhor está imputando crime a quem? Quem obrigou a quem assinar?
Quem obrigou? Se o senhor tá falando que pessoas foram obrigadas a assinar, o senhor tem obrigação moral de denunciar. Denuncie. Quero ver se o senhor tem coragem. Primeiro, porque havia ali descumprimento de medida cautelar e ou assinava o acordo ou ia para a prisão. Outras tiveram que assinar. Ah, então ela foi obrigada a assinar por causa disso? Ela descumpriu uma medida cautelar e ela foi obrigada... Mesmo? Foi obrigada a assinar? Então ela assinou um acordo que tem ali na petição e ela estava de tornozeleira porque tem prova. Ela foi presa em flagrante, tem prova. Aí ela foi obrigada. O senhor não acha muito ousado dizer que alguém foi obrigado, alguém maior de idade foi obrigado? Se alguém foi obrigado, o senhor tem que provar. O senhor está imputando crime e está falando que isso tudo aí é uma perseguição. Gente, olha, senhor advogado, é inacreditável. O que você fez hoje aí é inacreditável. Eu não sabia que vocês tinham essa prerrogativa. Eu vou perguntar na OAB. Assinaram o acordo para sair da prisão. Então, pessoal, a gente sabe muito bem qual é o objetivo desse teatrinho aí entre o ministro Barroso e o doutor Paulo Gonet. É simplesmente induzir as pessoas, enganá-las, tá? Com mentiras, com inverdades. Enganar as pessoas que foram presas em flagrante para que elas vão para casa sem tornozeleira e cumpram penas menores. Isso é enganar. Eu quero saber do senhor o que o ministro ganha dando uma pena menor para um cara que provavelmente vai ser condenado. O que o ministro ganha com isso? Que diferença faz o ministro? Ele vai receber o mesmo salário, ele vai para casa, ele vai ter a mesma vida que ele tem. Sabe, a única vida que vai ser mudada vai ser a vida do cara que assinar. Que ele vai pra casa e acabar com esse inferno na vida dele. Agora, o senhor tá querendo que ele continue? Por quê? Por que um advogado vai querer que o cliente continue nesse perrengue preso? Não consigo entender. Com fake news, com distorção da realidade das cláusulas do acordo, para induzirem elas a assinarem o acordo enganadas, porque se a pessoa assina conscientemente, beleza. Agora, enganado, nós não podemos aceitar. Tá? Então, por que eles querem fazer isso? Deixa eu explicar para vocês o que foi que aconteceu. A acusação dessas pessoas são dos crimes que foram investigados no inquérito 4921. Os crimes mais leves, que é associação criminosa simples e incitação ao crime equiparada à incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Exatamente o que eu expliquei. Olha só, tudo tem prova, tá? A pena máxima que esses crimes podem levar é de 3 anos e meio, ok? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Se pegar a pena máxima, tá arrombado, tá? Segundo a legislação brasileira, se uma pessoa é condenada a uma pena inferior a 4 anos, ela tem o direito de cumprir a sua pena em liberdade, no regime aberto. Mentira! Ela pode cumprir no regime semiaberto também. Semiaberto, que é cadeia também. Não é só aberto, não. Pode cumprir no regime semiaberto. E detalhe, se a pessoa for condenada a 3 anos e meio, 3 anos e meio, ela vai ficar com restritiva de direito durante uma cacetada de tempo. Não vai poder sair depois das 10, não vai poder fazer nada. É muito mais do que um acordo. Aberto. E aí o que acontece? Eles mantiveram essas pessoas presas por meses ilegalmente, porque veja bem, se a pessoa, mesmo que seja condenada por esses crimes, não pode ser presa depois de condenada, elas não poderiam ter sido presas antes da condenação, por meses, como aconteceu. Além disso... Não tem nada a ver. A prisão foi em flagrante. Prisão preventiva. O que o senhor está falando não tem a mínima lógica. Não tem lógica. Elas ficaram presas para que eles pudessem investigar aquilo tudo. Prisão preventiva está no Código de Processo Penal, está no Código Penal. Para de mentir. Além disso, se não cabe prisão para essas pessoas, também não cabe medidas cautelares diversas da prisão, que são as tornozeleiras. Meu Deus do céu. Cara, eles podem fazer isso, tanto que várias pessoas que iriam assinar as medidas, a NPP, hoje estão tendo os aditamentos das denúncias. Então, vários que não assinaram e vários que poderiam assinar, hoje vão responder por crimes muito maiores. Então, eles tinham que ter tempo para investigar para que essas pessoas não fugissem. Inclusive... teve gente que fugiu, mesmo somente com essas penas que você tá falando. E você sabe muito bem. Eu já mostrei, inclusive, o cara que fugiu podendo assinar o acordo de não persecução penal.
Você tá falando um monte de baboseira, você tá mentindo. Carteiras eletrônicas, por exemplo, que elas estão aí utilizando há quase 2 anos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando condenar essas pessoas do 4921, vai, ao mesmo tempo, atestar que cometeu ilegalidades, porque eles não vão poder dar penas maiores do que... Gente, olha, cuidado. Você que faz parte desses inquéritos, cuidado com esse advogado. Cuidado. Muito cuidado. Nenhum advogado assim, normal iria se expor desse jeito pra falar esse monte de asneira. Nenhum advogado em sã consciência iria concordar com essa exposição de ataque a ministro, ataque a PGR e principalmente desinformar os próprios réus dessa forma. É absurdo. O que ele tá falando de prisão preventiva não tem nada a ver. Prisão preventiva não é condicionada à sentença ou acórdão. Não tem nada a ver. É absurdo o que ele tá falando. Do que 3 anos e meio, porque a acusação delas é de crimes menos graves, certo? E ao condenar essas pessoas a crimes inferiores... Cuidado, porque eu nem sei se essas condenações desse pessoal com penas de 3 anos e meio vão incorrer no concurso material e vocês vão ter que pagar aquele prejuízo lá também. Cuidado, eu nem sei se vai acarretar isso. Olha lá, hein? Inferiores a 3 anos e meio, eles terão que atestar que prenderam ilegalmente essas pessoas e que mantiveram as medidas cautelares ilegalmente. Então, qual é a saída para o... Na minha humilde opinião, se ele tem todas essas opiniões aqui, por que ele não fez reuniões com os clientes dele e deu a... Por que ele tá fazendo isso publicamente para pessoas que nem tem nada a ver com isso? Por que ele não orientou apenas os clientes dele? Ele aqui, ele tá incitando e orientando até pessoas que não são clientes dele. E essas pessoas podem ser induzidas até a não acatarem as instruções dos outros advogados. Existem centenas de advogados atuando nessas ações. E ele está induzindo, inclusive, outras pessoas de outros advogados. Tem outros advogados que podem estar sendo prejudicados por essa atitude dele aqui, ó. Olha a irresponsabilidade desse advogado. Olha que nível chega. Para o Supremo Tribunal Federal. Assine o acordo de não persecução penal, que aí o processo encerra aqui e nós não temos que dar esse atestado de ilegalidade, inconstitucionalidade, arbitrariedade que foi cometido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão fazendo isso como estratégia para fugir de mais uma prova dos arbítrios que eles estão cometendo. Escuta o que eu tô falando. Eu duvido que esse cara não vá se candidatar nas próximas eleições. Eu duvido. Eu tenho certeza absoluta que esse cara vai se candidatar nas próximas eleições. Ou se ele não se candidatar, ele vai colocar aquela parceira dele da mesma instituição para se candidatar. Escuta o que eu tô falando. E digo mais, até hoje, quase 2 anos depois, nenhuma pessoa foi condenada no inquérito 4921. Por quê? Porque eles estão aguardando até o último momento a pessoa assinar o acordo de não persecução penal para não haver uma condenação. Depois vamos ver o festival de condenações. Aí eu quero ver a sua cara e eu quero ver os clientes indo atrás de você. Inferior a 3 anos e meio, e eles mostrarem que prender essas pessoas ilegalmente, estão mantendo o uso de tornozeleira eletrônica ilegalmente, e mais, estão prendendo novamente as pessoas por descumprimento de medida cautelar que não deveria existir. Então, gente, não caiam nesse golpe que o Supremo Tribunal Federal está tentando. Ele acabou de dizer que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República estão dando um golpe. Estão oferecendo um golpe para as pessoas. Golpe! Está tentando dar em vocês. Se você ler a sua proposta de acordo que você vai receber nos próximos dias e entender que deve assinar, assine com a sua convicção. Agora, se você acha que não deve assinar, não caia nessa conversinha furada do Supremo Tribunal Federal. Conversinha furada do Supremo Tribunal Federal. Porque eles só estão preocupados em livrar a pele deles e não a pele. Livrar a pele deles? Porque quem é que tá ameaçando a pele deles? Quem? Você? Ezequiel? De vocês. Gente, tá aí, ó. Eu acho que deu pra rebater tudo que ele falou, né?
porque falou só bobagem do começo ao fim, atacou os ministros, atacou todo mundo e tá botando a vida de muita gente em risco aí, tá? Cuidado, cuidado. Analisem bem o que esse cara tá falando. É a vida de vocês que tá em jogo, tá?